Eu vou devolver agora para a Luana, que tem também alguns acréscimos aqui para trazer para essa análise, mas eu quero já tocar um outro ponto para você emendar, tá, Luana? Pensando nesse debate de hoje à noite, na sua opinião, a gente vai ter vários momentos, né? A gente vai ter o momento de perguntas de jornalistas para os pré-candidatos, a gente vai ter momentos de embates entre eles, um perguntando para o outro, com pergunta, resposta, réplica, tréplica. Dentro desse contexto, quais são as principais vulnerabilidades que vão ser abordadas, na sua opinião, pelo menos nesse momento em que os pré-candidatos questionam uns aos outros algumas questões? Bom, tem vários pontos que são latentes e permanentes dentro de uma cidade, né? A gente está falando de uma cidade como a cidade de São Paulo, que é gigantesca. A gente tem aqui um trabalho intenso da prefeitura e das subprefeituras em relação ao cuidado básico da cidade, né? Zeladoria, saúde pública, que é uma divisão entre Estado e município de responsabilidade, a questão de geração de emprego, renda que passa aí por programas que o município atua, que o Estado atua. A gente tem questões ligadas à criminalidade, que se divide as responsabilidades, a maior parte é do Estado, mas que o município, pelas ações de zeladoria, tem que cuidar também, né? A gente está falando de iluminação pública, do trabalho das guardas municipais, do trabalho de fiscalização que a guarda municipal realiza, o orçamento público, que é muito menos alvo de discussões, até por estar mais distante da população, mas que é um ponto muito relevante para o município também. Mas eu acredito, Lívia, que nesse debate as propostas, né, e o que vão vir são muito diferentes, talvez, do que a gente acompanhou nos debates anteriores. Por quê? A gente tem 3 candidatos, como eu coloquei, que são candidatos que nunca disputaram as eleições. 2 deles não são da política tradicionalmente. O Datena ali é mais próximo, já ensaiou candidaturas em outros momentos, mas ele não tem essa carreira no ambiente político, né? Sua carreira não foi forjada no ambiente político, nem o Pablo Marçal. E a gente tem a Tabata Amaral, que vem aí com propostas muito ligadas à educação, mas com um grupo, né, técnico envolvido. As propostas, como a Maria trouxe, foram protocoladas, com um grupo técnico ali envolvido, que estudou realmente a cidade nos últimos meses. Eu não sei se todos os candidatos fizeram a mesma coisa. A gente viu aí em algumas manifestações de Datena e tudo mais, a ausência de bases, né, em relação a dados e números. Eu acho que isso vai ser muito presente no debate quando a gente colocar, por exemplo, uma candidata como a Tabata, que tem uma trajetória que é toda ancorada em uma política baseada em dados, em evidências, e também uma narrativa muito forte, conectada com o cidadão, conectada com a pobreza que existe na cidade de São Paulo. Nós temos, né, na cidade de São Paulo como pauta central a desigualdade, porque nós temos 2 cidades, 2 estados, 2 cidades, 2 Brasis dentro do nosso município, uma pobreza extrema de um lado, onde a gente vê índices de criminalidade, índices de DH que são próximos de países extremamente sofridos em relação a crime, em relação à guerra, né? E outros índices que são índices de países extremamente desenvolvidos dentro do mesmo estado, dentro do mesmo município. Então, acredito que a âncora da discussão vai ser essa questão de desigualdade, talvez muito menos as primeiras pautas que eu trouxe sobre zeladoria, o cuidado da cidade, que talvez sejam um pouco mais específicas e pontuais, e talvez essa disputa aí em relação a quem domina mais os dados, quem consegue trazer propostas que sejam mais arrojadas e audaciosas para resolver problemas que são antigos. No final, são problemas que a cidade enfrenta há muitos anos e que, de fato, a política que nós temos hoje aqui na cidade, que é dominada pelos mesmos grupos há muitos anos, não tem conseguido enfrentar pelos motivos que todos sabemos, né? Ali vira uma espécie de mercado político onde um ajuda o outro, toma lá da cá, e no final o cidadão é sempre o último da lista. Agora, Priscila, essas discussões de pautas locais são essenciais. A Luana falou tudo. Nós estamos falando de uma eleição municipal, nós precisamos discutir pautas que sejam locais. Mas, de fato, nós temos os 2 principais candidatos nesse momento, segundo as pesquisas, totalmente polarizadores do cenário nacional. O quanto você acredita que a nacionalização, esses temas nacionais, vão acabar interferindo nesse primeiro debate? Pelo que você está acompanhando aí das andanças desses pré-candidatos, vai ter um peso importante nesse debate, essas discussões nacionais?
sempre é trazido à baila, mesmo em eleição municipal, as questões que são nacionais, porque se atinge todo o Brasil, não seria diferente aqui num estado grandioso como é São Paulo, não é? Mas um pouco antes da gente falar dessas pautas que são nacionais ou até municipalizadas, a gente precisa lembrar que quando o Pablo Marçal, até outro dia, me parece que ele nem tinha, ele foi questionado, e aí me corrijam se eu estiver errado, claro, me parece que ele foi questionado sobre plano de governo, e ele falou, eu estou preocupado se o trem vai passar em cima, alguma coisa nesse sentido. Então, e aqui pegando até um pouco da fala da Ana, tá? Eu acho que esse plano de governo, seja ele municipalizado, de forma nacional, parece, sabe o jogo do War, que fica escondendo o que vai ser feito para não ser rebatido, Lívia? Me parece que, independente de ser uma pauta nacional, é claro que se a gente tem um problema, como é o caso da segurança pública aqui no estado de São Paulo, eu acho que eles deveriam colocar isso, porque isso até aproximaria o eleitor. Veja, se eu tenho um problema de segurança pública, se eu tenho violência na cidade de São Paulo, se eu tenho falta de saúde, que isso é o mínimo de políticas públicas, qual o sentido de eu trazer à baila discussões... Claro, qual sentido não, né? Qual sentido direto e próximo de eu trazer à baila uma questão nacional, sendo que dentro do nosso próprio umbigo não se discute. Então, eu acho, né? Não, pode terminar. Eu também quero acrescentar não, então... Tem fila aqui, eu vou organizar a fila. É claro que as questões nacionais nos interessam. Nós somos um estado grandioso, milhões de pessoas vêm para cá buscar a vida. Tanto é que a gente vê tantos problemas de políticas públicas em virtude da chance que se tem aqui em São Paulo. É inegável. Agora, não adianta eu pegar um problema que é nacional e deixar uma pedrinha no meu sapato. Por quê? As pedras pequenas, Lívia, elas incomodam mais do que as montanhas, porque as montanhas são vistas. E as pedras pequenas, elas vão se juntando e viram o que a gente vê aqui no nosso estado de São Paulo, porque a gente vive isso. Então, eu, nesse ponto, entendo que é importante, mas acho que eles devem ter a diretriz para o nosso estado, para o nosso umbigo. E é claro que o que eu vejo, infelizmente, é esconder esse plano de governo, ou porque ele não existe, claro, ou porque como eu disse, parece um jogo onde eles estão escondendo para não serem atacados. Mas veja, se você pôs a sua cara à tapa, o mínimo que você deve dar para o eleitor é a diretriz do que você vai fazer. Até porque muitos, não todos, votam sim, olhando o plano de governo, claro. Então, é só nesse sentido. Ótimo. Eu queria, mais do que fazer um comentário, deixar uma reflexão para a nossa audiência com relação a tudo isso que a Priscila comentou. Em relação a esses padrinhos políticos da esfera nacional. Vamos pensar aqui na cidade de São Paulo. Os dois principais candidatos, os dois que estão à frente, são justamente aqueles que estão apadrinhados pelos dois polos nacionais que a gente tem, que são o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula. Será, e a minha reflexão é essa, que estes dois candidatos teriam tamanha popularidade, tamanha intenção de voto, se não tivessem esses padrinhos? Porque, vamos lá, em tese, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem que tratar a esfera municipal com a esfera municipal. O federal, ele tem que se dar bem com quem quer que for eleito. Será que esses dois seriam os dois que estariam na frente, se eles não tivessem esses padrinhos políticos? Essa é a minha pergunta para você. Começa respondendo. Eu acho uma excelente reflexão. Eu respondo que eu concordo. Eu acho que não, eles não teriam esse palanque, eles não teriam esse protagonismo nas pesquisas. Mas eu queria passar uma informação aqui importante para os nossos ouvintes, que é referente à questão do acompanhamento do plano de governo. A gente está aqui falando, né, as pautas nacionais, as pautas inflamatórias e a questão da importância do plano de governo para a gente entender o que de fato esse candidato vai trazer. Minhas duas colegas, Ana e Luana, trouxeram aqui que para fazer essa linguagem de política pública ser mais palpável, as redes sociais são uma ferramenta excelente para isso. E eu queria acrescentar que a cidade de São Paulo, ela tem, especificamente na lei orgânica, uma previsão do plano de metas. O plano de metas é a consolidação do plano de governo nos mandatos dos prefeitos. Esse plano de metas ele é composto por metas quantitativas, embaixo de subtemas, referentes ao que o candidato vai ou não fazer nos próximos 4 anos. E, infelizmente, como tudo que a gente sabe de governo, há muito pouca transparência em relação ao cumprimento dessas metas. Então, a gente não sabe, de fato. As metas estão lá, quem quiser dar uma olhada. Plano de Metas São Paulo 2020-2024. Estão lá, mas a gente não sabe, de fato, o quão essas metas foram cumpridas ou não. Infelizmente, temos esse problema de fiscalização e transparência no nosso país e é endêmico, obviamente, aqui na cidade de São Paulo.
Luana, para a gente fechar essa parte Queria dos só debates. voltar ao ponto da nacionalização das pautas, porque acho que esse é um tema bem interessante para a nossa audiência aqui ficar atenta durante a eleição, e eu imagino que todos já estejam olhando para isso com um certo cuidado, mas também, ao mesmo tempo, preocupados com a sua própria rua, né? A zeladoria, a cidade, a saúde, a escola municipal do meu bairro, né? Como que os meus filhos, como que vai ser a minha vida como cidadão aqui da cidade de São Paulo, a partir do momento que se muda ou mantém, né, o mandato da prefeitura atual, do prefeito atual. Então, a nacionalização, esses temas que vão surgir, eles vão ser muito mais utilizados, na minha visão, para colocar esse embate que a Ana trouxe aqui, né, da polarização daqueles candidatos que estão sendo apadrinhados, do que, de fato, para colaborar com o eleitor na decisão de qual é o melhor candidato. Acho que a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. No momento em que essa inflamação da troca ali, de debate, né, de embate entre os candidatos, ela tiver como pauta temas nacionais, desconfiem. Porque a maior parte dos problemas que uma cidade tem estão ligados à responsabilidade do prefeito. Por mais que ele se eleja falando de uma pauta, ele precisa de recurso do governo federal. Ele precisa de uma série de ações que aconteçam no estado para que melhore também as condições do município para ele. Então, a educação, por exemplo, é dividida, mas a gente sabe qual é a responsabilidade do estado, qual é a responsabilidade do município. A gente tem que ficar muito atento, porque eu já vi em mais de uma eleição, não só a eleição para a prefeitura, mas para vereador também, onde o próprio candidato não sabe sequer qual é a responsabilidade que ele vai ter uma vez eleito para aquele cargo. Isso é muito importante, porque as promessas passam a ser infundadas e, fatalmente, a gente vai ter aí uma população que está completamente alheia àquilo que realmente é a responsabilidade daquele representante, cobrando algo que vai ser impossível de ser realizado. Então, tomem muito cuidado, estejam atentos a essas pautas, porque normalmente elas vão servir para criar esse efeito que a Mariana trouxeram aqui, que é para aumentar a popularidade dessas pontas, desses polos que estão se formando. Só quero pegar aqui a sua fala, Luana, e a gente não pode esquecer que eu já vi candidato a prefeito prometendo colocar crime no Código Penal. Exato. Por quê? Porque aí, o que acontece? Emoção, né, Maria? Uau. Então, a pessoa fala, não, eu moro aqui em São Paulo, tá muito perigoso, o meu candidato vai colocar o crime no Código Penal. Gente, corra. Por isso que é bom a gente disseminar a informação. É cilada, eu acho que toda vez que a gente puder disseminar uma informação, sendo ela verdadeira, seja em qualquer seara da nossa vida, é importante. Por quê? Prefeito não legisla a respeito. Outro dia eu vi falando de execução penal, que ia tirar a saidinha, assim, para poder ganhar o eleitorado. E a gente não pode esquecer que tem gente que vota com esse tipo de pessoa, porque uma mentira contada várias vezes, para essa situação, ela acaba, infelizmente, Lívia, virando uma verdade. Então, eu me lembrei dessa situação, Luana, que é bom a gente alertar mesmo, no sentido de que promessas são feitas lá no palanque sem que eles nem se valham da questão do que é de competência de cada um mesmo. Então, fiquem atentos, mais uma vez, é só para a gente fechar essa questão que eu acho que é importante mesmo. Outro exemplo comum é prometer aumento de efetivo policial. Aumento. Isso aí eu já vi várias vezes também. Polícia, aumentar salário, se bem que salário estadual, mas aumentar coisas que não são da pauta, não é de competência municipal. Né? E é isso a gente vê a todo tempo, né? Não só aqui no estado de São Paulo, né? A gente tem a nossa audiência aí nacionalmente, então fiquem atentos isso também no seu estado, também na sua prefeitura, na sua cidade, que isso é bem importante, para você não cair no conto, depois vai lá cobrar, mas ele falou que ia fazer. Não, ele falou, mas ele não vai fazer, porque não lhe competia.